This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui, eu, Bia, E eu, Mari. pra contarmos uma história de uma ouvinte nessa História de Voz, em que a gente conta histórias, tanto de pessoas que mandam histórias, então mande sua história no mv.mulherdevoz@gmail.com. Aproveita e curte, dá avaliação, já aproveita e faz tudo, né? Aproveita que eu tô falando aqui. E aí, hoje, a gente vai contar uma história de uma ouvinte querida. Da Letícia, que mandou essa história pra gente conversar um pouquinho sobre, né? E é uma história que eu acho que talvez a gente não se identifique exatamente com a mesma história, mas que com essa mesma sensação, acredito que muitas de nós já sentimos e já passamos em algum momento. E eu penso assim, pelo menos eu fico imaginando que ninguém, assim, nunca tenha passado por isso, ainda mais enquanto mulheres, assim. Porque são cobranças que nos fazem, né, enquanto... É quase como se fosse quase estruturante para nossa sociedade nos cobrar dessa forma. Exato. E a gente começar a questionar, será que eu tenho que cumprir com essas promessas que eu nunca prometi? Sim, fica essa dívida, né? Eu acho que é bem uma dívida assim mesmo eu fico pensando, né? Se fosse uma questão bancária mesmo, tipo, chego ali com um boleto pra você e você fica, ué, mas eu nunca fiz esse empréstimo aqui, nunca... Enfim. Mas vamos pra história então, Bia? Vai, conte, Mari, para nossos ouvintes. Então, gente, vou contar um pouquinho aqui da história da Letícia. Inclusive, muito obrigada por ter mandado essa história. Bom, a Letícia, em dado dia, ela foi sair com os amigos, foi ali, né, curtir um pouco. E ela, né, no meio desse grupo, ela encontrou um rapaz que eles tiveram uma conexão ali, no sentido de conversa mesmo. Sim. Só que durante toda essa conversa, ela ficou com a impressão que ele era gay. Era um homem gay. E, enfim, só continuou ali conversando, papeando. Sim. Mas, na verdade, ele não era. E o que as pessoas ali em volta ficaram é que ela meio que tava dando mole, assim, pra ele. Sim, né? sim. Tava... Chegaram a comunicar. Por quê? Porque eles foram de um rolê pro outro. Aí nesse um rolê para o outro, as pessoas começaram a falar: nossa, Letícia, você tá dando muito em cima dele, né? Caramba, nunca te vi dessa forma. E ela assim, gente, não. Só tô conversando aqui. Então. A gente tá conversando de moda, a gente tá conversando sobre... tipo, com uns termos bem específicos. No caso, e eu acho que é aí que entrou, né, o lugar dela. Eu acho que ela, por ela ter lido ele de uma forma, por meio de estereótipos, ela se culpou já desde então. Sim. Porque existe isso, né? Tipo assim, de trazer esse negócio, essa culpa pra si, assim, essa responsabilidade, né? E muitas vezes essa questão, infelizmente, da gente se cobrar, mas eu devia ter percebido, quando na verdade não é uma coisa assim, né? Não é simples assim. Até porque, então, e aí tem muito a ver com a nossa socialização com mulheres. Ler as coisas. Sim. A gente não aprende a falar, tipo, alguém falar pra gente. Os homens não aprendem a falar. E a gente, como mulher, também a gente não fala uma com a outra, porque é rivalidade. Então a gente tem que aprender a ler o ambiente, ler as pessoas, e tipo, tudo. E a verdade ninguém lê mente. Sim, e é aquilo, né? Quem manda sinal é satélite, porque assim... eu acho que é isso, assim, a gente também é muito socializado nesse lugar de não intervir, no sentido, assim, de não perguntar mesmo, assim, de não procurar perguntar, fica tudo aquilo nos não ditos, né? Então, assim, você tem que estar ali... Nossa, e aí também é como reforçam isso, quase como uma maneira de, isso é empoderador pra mulher. O que é? É o sexto sentido das mulheres. As mulheres têm essa intuição. Não, a gente tem que desenvolver essa intuição até certo ponto. Só que assim, intuição não é ler uma bola de cristal. Exato. E assim, existe essa... Acho que até eu fico pensando, assim, na hora que você falou, Bia, dessa questão da intuição, enquanto que não nos é colocado esse lugar de intervir, de perguntar, eu acho que até uma forma de nos podar da fala e nos assegurar que as mulheres mantenham essa postura de silenciamento. Emburrecimento. Né? De passividade. E aí me veio essa palavra agora, emburrecimento. Por quê? A gente não pode ter curiosidade. Não pode investigar, não pode se aventurar ali, né? Não pode... Por quê? Porque se a gente tem curiosidade, a gente vai aprender. A gente não pode aprender. Sim, total. Nossa. Então é uma maneira, né, de nos podar de alguma maneira, assim, de não... De nos manter nesse lugar, assim, de silenciamento ainda, né? Sim. E, bom, acabou que eles foram conversando e tal. Aí foram pra esse outro rolê. Foram pra outro rolê. Em um dado momento, os dois ficaram só os dois.
E aí, ele tentou, né, beijar e tal. E assim, não era bem que ela queria. Não, ela não queria. É, Não, vamos trazer o eufemismo. Ela não queria. sim. Ela nunca quis. Mas ela fez porque ela se sentiu culpada. Sim. E foi essa questão, assim, mas eu dei a entender e essa cobrança, né? Tipo assim, de ter. Todo de mundo ter falou achado. que eu dei a entender. Uhum, Então eu tenho que cumprir com isso que eu nunca prometi. sim. Eu nunca disse que eu queria ficar com ele. Eu tava sendo legal. Eu tava sendo bacana. E curtindo o papo também, né? E aí também tem isso aí. Ai, amizade entre homem e mulher não pode. Por que não? Aí a gente só... O que acontece? A gente fica assim, ó. Vira quase uma pedra. Aí quando a gente se relaciona com homens, é quando a gente percebe. Ah, eles podem ser gays. O alívio, né? Aí foi o que aconteceu. Ela começou a se soltar. Sim. Ficar próxima. Só que aí interpretaram errado. Sim. Ninguém chegou e perguntou, você tá querendo mesmo? Não, você tá sim dando em cima dele. Afirmaram já pra ela. Não perguntaram, nossa, Letícia, desse jeito que você tá, parece que você tá dando em cima. É isso mesmo? Não, você tá dando em cima dele. Sim. Eu acho que esse lugar, assim, de... É interessante isso, o que você trouxe, eu tava pensando aqui, Bia. Realmente existe um engessamento, né, quando a gente se relaciona com homens, assim, porque sempre leva muito pro lugar romântico, sexual, etc, né? Então, eu fico pensando, cara, será que, tipo, por que tem essa questão, né? Tipo, Ao assim, mesmo tempo que, nossa, amizade com meninas é muito mais legal. Não é. uhum, Não é. Relação com homens não é legal, gente. Relação com homens não é legal. Volto a dizer, qualquer tipo de relação com homens não é tão legal assim. Relação com mulheres é legal. Pronto. Feito esse recado. Ai, eu me sinto mais livre. Mas gente, é um lugar de... Ai, os caras são muito bacanas. Não são. Eles não são. Eu acho que essa questão, né, que até... Acho que foi meio trazida até pelo TikTok, né? Esse negócio do... eu odeio essa palavra, mas, enfim. O termo que utilizam do Pick Me Girl. Tipo... E aí... E sempre teve. Aham. Sempre teve, né? Sim, que eu acho que acaba sendo isso, né? Essa socialização colocam em cima dessa questão de homens são muito mais interessantes e reforçam rivalidades. Sim, eu chamo atenção sendo... Ai, fulano de tal. Uhum. Exato. Então, é difícil, assim, porque a gente é muito socializada pra ser querida por homens, né? Então, esse lugar, assim, de prestígio é um lugar muito tentador. Porque cresce no poder, né? Cresce lá na estante, né? Que nem Valesca fala. Nossa. E aí, nesse caso, a Letícia ficou com esse menino. Ficou, e assim, ele tentou algo a mais, mas ela não quis, e ela falou isso. E ele fez o mínimo, né? Que é respeitar. Respeitar esse lugar dela. Mas ainda assim, eu acho que o que chama a atenção nessa história é o fato da gente trazer essa autocobrança pra gente, né? De tipo... Aí, quando... Sabe, pensar nisso me interessa tanta angústia, Mari. Sim. Porque é isso, assim, cara, imagina... Eu sei que todo mundo já fez isso. Já ficou... Todo mundo não, né? Mas muitas de nós já aconteceu isso. Ficou com alguém mesmo não querendo. Já fez mais coisas que não queria. E sabia que não queria. Estava ali, consciente, né? Me arrependi. E aí, tipo assim... Tá, tudo bem. Eu acho que tem esse lugar de, tipo assim... Tudo bem, me arrependi. E aí, só que agora que eu tenho consciência. Que na hora eu tava animada, realmente. Uhul, beleza. Bacana. Mas a maioria de nós, eu acho que já aconteceu isso. Ou ficou... Ou passou por alguns processos, manteve relações sexuais. Muitas mulheres já tiveram relações sexuais, mesmo não querendo e fazendo mais, fingindo orgasmo. A gente é ensinado a fingir. Sim. Fingir que gosta, fingir que o cara é bacana, fingir que a gente acha legal a piada dele, que ele é o engraçadão da roda, que ele é o bonitão, fingir que a gente depende dele, sendo que na verdade a gente, sabe, tá muito lá na frente. Mas é isso, assim, é num lugar de fingir. Sim. Por quê? Porque a gente tem medo das consequências. Mascarar, né? E a gente sabe quais são as consequências. E até quando a gente estava conversando sobre esse caso, né, Maria? Eu falei sobre a questão de Adão e Eva mesmo. A gente cresce com várias histórias falando que a mulher, ela vai ser punida. Tudo que ela fizer é pecado. O cara vai estar envolvido também.
Mas a mulher que é punida. Ela que é a culpada. Aí tem questão de Pandora, isso a gente pode pensar também. E aí, falando até de Adão e Eva, né, da maçã, pensei em a Branca de Neve. Ela foi tão bobinha e mordeu a maçã. Né? Então, a maçã envenenada, ela, e quem cuida dela são os anões. É o príncipe. Então, assim, a gente vai aprendendo que terão coisas que a gente vai estar... A vida vai estar acontecendo, a gente vai estar sendo punida, então a gente tem que fingir, tem que agradar e tem que pertencer. Como a gente faz isso? Cabendo em umas certas caixinhas. Indo contra os nossos valores. Sim. Cumprindo promessas que a gente nunca prometeu. E é isso, assim, de... Nos é cobrado atender às expectativas das outras pessoas. Eu fico pensando muito, por exemplo, em date, assim, que... Por exemplo, é uma mulher que, sei lá, foi num date ali com um cara e ela resolveu que não queria ficar com ele. E aí aí é trazida esse rótulo em cima dela. Mas, nossa, ela é muito chata, ela é não sei o quê, porque isso é o que trazem nas rodinhas, assim. Sim. Ela aceitou ir no date e não quis ficar comigo, tipo... E ainda coloca essa punição em cima dela, esses rótulos, né? E isso acontece muito, eu vejo, assim, o tanto que a gente é colocado, assim, nesse lugar de querer atender as expectativas das outras pessoas. Mas também, se a gente vai muito rápido, é fácil demais. Faz demais, é emocionada. É emocionante, porque os caras têm que quase falar assim, gente, não quero nada contigo. Eu também não quero nada contigo. Eu não quero nada contigo. Mas a gente... Aí o que acontece? A gente não pode nem muito pra lá, nem muito pra cá. A gente pode o quê? Então, nada. Exato. Sempre vai estar ali... De acordo com o que os outros estão mostrando. Se o outro começa a mostrar que ele é o... Bem entre aspas, porque não tá vendo, né? Tá só assistindo. Não, só tá assistindo, não tá ouvindo. O quê? Tá ouvindo e não tá assistindo. Coloquei aspas aqui. Ele é o emocionado. O cara é o emocionado. Então eu posso me emocionar. Eu tenho que me emocionar, porque senão eu vou ser muito fria. Não, e outra, tipo assim, o cara que é emocionado normalmente é trazido como fofo, o príncipe. Mas eu acho que a gente vai fazendo mais e mais e mais desses performar e caber de acordo com o que o grupo demonstra. Sim, a gente vai se moldando, né, no final das contas. E aí, esse molde é muito nesse lugar, assim, de ser aceita, de ser querida, né? De agradar. Aí eu pensei até naquela frase, fake until you make it. De onde? É uma frase que faz esse, tipo assim, finja até que aconteça mesmo. Tá. Então é isso, assim, finja, uma hora vai acontecer, vai ser isso. Eu acho que a gente às vezes finge tanto que nem às vezes a gente sabe mais o que é e o que não é. E por isso que eu acho que também tem uma facilidade pro gaslight acontecer. Sim. Porque às vezes a gente tá fingindo tanto que a gente começa a se desvincular dos nossos valores, do que a gente acredita. Então fica muito fácil pros outros chegarem e colocarem a gente ainda mais vulnerável pra mobilizar, pra mudar essa história do jeito que eles querem. Sim. E assim, a gente que já foi tão não acostumada, mas ensinada a ter as coisas impostas, né? Acaba tomando esse lugar, assim, do tipo... então, acho que, de fato, seja melhor alguém ensinar pra mim. Eu aprender por alguém, ou seguir, ou... seguir, de fato, as regras de uma outra pessoa que não eu mesma, né? Mas acho que os caras também não querem que as mulheres... Não querem ser responsáveis pelas mulheres. Então, acho que os caras... Alguns... Sempre vai ser alguns, né? Nem todo homem, mas todo homem. Vão também, de algum modo, ter consciência que as mulheres estão fingindo. Entende? Porque se realmente isso for verdade, eu sou o superiorzão e você é a submissa, eu sou teu responsável, eu não vou querer me responsabilizar. Não quero ser esse cuidado. Ela que foi fingida, ela que tava querendo. A responsabilidade é... Que é a mulher maquiavélica. É a mulher que tava planejando tudo, arquitetando tudo. Tipo, não. E aí, todos os lugares, se a gente não fingir, tá ruim. Se a gente fingir, tá ruim. Mas é isso, assim. Então, quando a gente tem que fingir pra agradar o outro já tá assim, mas ela tá fingindo porque ela quer alguma coisa em troca, né? Sim. E esse lugar, né, de interesseira. Sim. Sim. Sempre vai ter um interesse por trás, né? Então, a mulher tá com aquele cara ali, mas ela quer alguma coisa. Você conseguiu ter emprego? O que você fez? É colocado muito em dúvida, né? Sim. Sempre em dúvida, assim, sobre o caráter mesmo. E pra colocar
os rótulos, né? No final das contas. E como não nascer e continuar se culpando, né? Como não continuar tendo muito cuidado por onde a gente pisa. Tendo que fingir coisas que a gente nem quer, nem acredita. E ainda tem que explicar, né? Olha, mas o outro foi ter bacana. Foi isso que a Jéssica, que a Letícia, ela comentou. Ela trouxe aí nesse argumento, mas ele foi muito tranquilo, foi muito bacana. Independente disso, você não queria. Sim, exato. Ai, gente, com essa história angustiante, mas acho que abre nossos olhos e faz a gente ficar atenta, né? Acho que me fez muito questionar, assim, às vezes, que eu já tive que fingir coisas. Isso legal. Eu também. E isso para diversos aspectos, né? Não só para essas questões, mas eu acho que para esse pertencimento no geral, assim. Tanto que a gente acaba se moldando pra... Fiquei pensando aqui agora, rápido, assim, no exemplo. Eu, quando mais nova, acho que escola, uma menina muito legalzinha com os professores homens. Eu não fazia isso tão maquiavelicamente, assim, né? Que nem a gente pensa, é muito bem pensado. Mas era muito dócil, muito bacana, muito gentil. Preciso de pontos. São muitas situações, né? Se a gente for pontuando, assim, ao longo da vida, muitos lugares, assim, que a gente vai se enxergando nesses papéis. Sim. Com meu pai, pô, eu sou muito boazinha, legalzinha. Ai, pai. Olha, sua filha é um exemplo. E com a minha mãe, eu acho que eu era muito mais tranquila. Sim. Eu também me encontro bastante nesse espaço, né? Sim. E aí a gente vai repensando, né? O que tá por trás disso. Pensem, como que se muda as máscaras que a gente coloca. Não só gênero, mas também outros pontos. Sim. Né? E, assim, outras hierarquias, outros vínculos. Recortes, né? Mas o quanto que às vezes a gente tem que colocar máscara. Óbvio que a gente não vai ser também totalmente sem máscara. Tipo, eu no trabalho, eu sou diferente eu dentro de casa, que sou diferente eu com as minhas amigas, né? Mas... será que a gente não finge demais? Porque eu acho que é isso, assim, até onde vai essas modificações, né? Até que ponto? Porque eu acho que se é uma coisa que chega a modificar, por exemplo, os próprios valores, ou colocar em xeque o que você acredita, né? O que você acredita, a tua integridade, né? A sua integridade. Aí a questão é um pouco diferente, né? Sim. Do que mudar alguns traços por conta do ambiente. Sim. Então deixamos esses questionamentos. Hoje terminamos o quê? Mais pesado. Reflexivas, vai. Sim, reflexivas. Pensem aí também. Eu acho que são reflexões interessantes, assim, pra gente se perguntar também como é que estão as nossas relações no geral, né? Exato. Como a gente se posiciona no mundo, assim. E se você tem uma história, manda pra gente no mv.mulherdevoz@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, @pod.mulherdevoz. Ativa o sininho, se inscreve, dá avaliação 5 estrelas, enfim. Segue a gente também nas nossas redes sociais, psi.bianca. psi.marilima. Ela aqui, meu Deus, qual é o meu arroba? Eu tava aqui pensando, porque passou tanto tempo de um jeito que aí eu até esqueci. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.